Conta um Conto apresenta de Scott Fitzgerald, com a narração de Marcelo Fávaro. O Estranho Caso de Benjamin Button. Capítulo 1. No longínquo ano de 1860, a maneira correta de nascer era em casa. Presentemente, segundo me dizem, os sumos sacerdotes da medicina decretaram que os primeiros vagidos dos recém-nascidos devem ser soltos no ar antiestético de um hospital. De preferência de um hospital em voga. Por isso, o senhor e a senhora Roger Button estavam 50 anos à frente do estilo da época, quando, num dia do verão de 1860, decidiram que o seu primeiro bebê nasceria num hospital. Jamais se saberá se esse anacronismo teve alguma influência espantosa na história que eu estou prestes a contar. Contarei o que aconteceu e deixarei que julguem por si mesmos. Os Roger Button ocupavam uma posição invejável, tanto social quanto financeiramente, na Baltimore de antes da guerra. Eram aparentados com esta família e com aquela família, o que, como todos os habitantes do Sul sabiam, lhes conferia o direito de pertencerem àquele enorme pariato que povoava largamente a Confederação. Esta era a sua primeira experiência relacionada com o fascinante velho costume de ter bebês. Mr. Button sentia-se naturalmente nervoso. Esperava que fosse um menino, para poder enviá-lo para o Yale College, no Connecticut, em cuja instituição ele próprio fora conhecido durante 4 anos pela alcunha um tanto quanto óbvia de Bainha. Na manhã de setembro, consagrada ao enorme evento, levantou-se nervosamente às 6 horas da manhã. Vestiu-se, ajustou um impecável plastão e correu apressadamente pelas ruas de Baltimore a caminho do hospital, a fim de averiguar se a escuridão da noite trouxera nova vida no seu seio. Quando se encontrava a cerca de 100 metros do hospital particular de Maryland para damas e cavalheiros, viu o Dr. Kinney, o médico da família, descendo os degraus da frente e esfregando as mãos uma na outra como se estivesse a lavá-las, tal como é exigido a todos os médicos pela ética consuetudinária da sua profissão. Mr. Roger Button, presidente da Roger Button e Companhia, grossista de ferragens, começou a correr na direção do Dr. Kinney, com muito menos dignidade do que a esperada de um cavalheiro sulista daquele pitoresco período. "O Dr. Kinney", chamou. "Oh, Dr. Kinney!" O médico ouviu, deu meia volta e parou à espera, com uma expressão curiosa a fixar-se no rosto severo e clínico à medida que Mr. Button se aproximava. "O que aconteceu?" perguntou Mr. Button, ao chegar numa agitação ofegante. O que foi? Como está ela? Um menino? Quem é? O quê?" "Fale com lógica", ordenou o Dr. Kinney asperamente. Parecia um bocado agastado. "A criança nasceu?" perguntou o suplicante Mr. Button. Dr. Kinney franziu a testa. "Bem, sim, bom, suponho. É como quem diz." E lançou outro olhar curioso a Mr. Button. "E a minha mulher está bem?" "Está. E é menino ou menina?" "Essa agora", explodiu o Dr. Kinney, extremamente irritado. Eu peço-lhe que vá e veja com seus próprios olhos." "Escandaloso!" Soltou a última palavra como se tivesse apenas uma sílaba. E depois virou-se a resmungar. "Imagina que um caso como esse beneficia a minha reputação profissional? Outro igual me arruinaria.
Arruinaria qualquer um. Mas, afinal, o que se passa? Perguntou Mr. Button em pânico. São trigêmeos? Não se trata de trigêmeos, respondeu o médico cortante. E quer saber o que mais? Vá e veja com seus próprios olhos. E arranje outro médico. Trouxe-o a esse mundo, meu rapaz. E há 40 anos que sou médico da sua família. Mas agora acabou-se. Estou farto. Não quero voltar a vê-lo nunca mais. Nem ao senhor, nem a qualquer um dos seus familiares. E passar bem. Virou as costas bruscamente. E sem dizer mais uma palavra, entrou na carruagem que o esperava na beira do passeio e partiu com um ar severo. Mr. Button ficou parado no passeio, estupefato, a tremer da cabeça aos pés. Que horrível tragédia ocorrera! Perdera de súbito toda a vontade de ir ao hospital particular de Maryland para damas e cavalheiros. E foi com extrema dificuldade que, um momento depois, impôs a si mesmo subir a escada e transpor a porta principal. Uma enfermeira estava sentada à secretaria, na obscuridade opaca do átrio. Engolindo a vergonha que o atormentava, Mr. Button dirigiu-se a ela. Bom dia, ela o saudou, a olhá-lo agradavelmente. Bom dia. Eu sou Mr. Button. Perante tais palavras, uma expressão de absoluto terror alastrou-se pelo rosto da jovem. Levantou-se como se fosse fugir do átrio, contendo-se apenas com aparente grande dificuldade. Eu quero ver o meu filho, disse Mr. Button. A enfermeira soltou um gritinho. Com certeza, exclamou esganiçadamente. É lá em cima, lá bem em cima. Suba, apontou-lhe a direção, e Mr. Button, alagado por uma transpiração fria, virou-se, cambaleante, e começou a subir para o segundo andar. No átrio superior dirigiu-se a outra enfermeira, que se aproximou dele com uma bacia na mão. Eu sou Mr. Button, articulou ele a custo. Desejo ver a minha catrapuz. A bacia caiu ruidosamente e rolou na direção da escada. Iniciou uma descida metódica, catapruz, catapruz, como se partilhasse o terror geral que aquele cavalheiro provocava. Eu quero ver meu filho, insistiu Mr. Button à beira de um colapso. E a bacia chegara ao andar de baixo. A enfermeira dominou-se e lançou a Mr. Button um olhar de profundo desprezo. Pois não, Sr. Button, concordou com voz abafada. Pois não. Mas se soubesse em que estado pôs a todos nós esta manhã, absolutamente escandaloso. O hospital jamais terá uma sombra de reputação depois de... Apresse-se, gritou ele roucamente. Não posso mais suportar isso. Nesse caso, venha por aqui, Sr. Button. Ele arrastou-se atrás dela. Ao fundo de um comprido corredor chegaram a um quarto de onde saía uma variedade de gritos. Um quarto que, na verdade, viria a ser conhecido como o quarto da gritaria. Entraram e ao longo das paredes encontrava-se meia dúzia de berços de balanço, de esmalte branco, cada um com uma etiqueta atada à cabeceira. Bem, perguntou Mr. Button ofegante. E qual é o meu? Está ali, respondeu a enfermeira. Os olhos de Mr. Button seguiram o dedo estendido. E eis o que viu. Embrulhado num volumoso cobertor branco e parcialmente entalado num dos berços, estava um velho, que aparentava cerca de 70 anos de idade. Tinha o cabelo ralo, quase branco, e pingava-lhe do queixo uma comprida barba cor de fumo que se agitava absurdamente para trás e para diante.
ao sabor da brisa que entrava pela janela. Olhou para cima, para o Mr. Button, com uns olhos turvos e sem vida, dos quais espreitavam uma pergunta intrigada. Estarei doido! Berrou Mr. Button, cujo horror se transformara em fúria. Isso é alguma horrível brincadeira do hospital! A nós não parece brincadeira nenhuma, respondeu em tom grave a enfermeira. E não sei se o senhor é louco ou não, mas este é, sem sombra de dúvida, o seu filho. O suor frio duplicou na testa de Mr. Button. Fechou os olhos e depois abriu-os e voltou a olhar. Não havia engano algum. Estava olhando para um homem de 70 anos. Um bebê de 70 anos, cujos pés pendiam dos lados do berço em que repousava. O velho olhou placidamente de um para o outro durante um momento e de súbito perguntou em uma voz esganiçada e senil: É o meu pai? Mr. Button e a enfermeira estremeceram violentamente. Porque se é, perguntou o velho ranzinza, quero que me tire desse lugar, ou pelo menos que lhes diga para pôr uma cadeira de balanço confortável aqui. E de onde demônio você veio? Quem é? Explodiu Mr. Button exasperado. Eu não sei lhe dizer exatamente quem eu sou, respondeu a voz esganiçada e rabugenta. Porque eu nasci há poucas horas apenas. Mas o meu sobrenome é, sem dúvida, Button. Está mentindo! É um impostor! O velho voltou-se, fatigado, para a enfermeira. Bonita maneira de dar as boas-vindas a um recém-nascido, queixou-se em voz fraca. Por que não lhe diz que está enganado? Está enganado, Sr. Button, afirmou a enfermeira com firmeza. Este é o seu filho. E terá de se resignar com isso. Vamos pedir-lhe que o leve consigo para casa o mais brevemente possível, ainda hoje. Para casa? Repetiu Mr. Button incrédulo. Sim, nós não podemos ficar com ele aqui. Não podemos mesmo, compreende? O que muito me agrada, guinchou o velho. É um belo lugar para um jovem de gostos tranquilos. Com toda essa gritaria e todos esses berros, eu não tenho conseguido pregar os olhos. Pedi qualquer coisa para comer e a sua voz adquiriu um tom esganiçado de protesto. E me trouxeram uma mamadeira de leite. Mr. Button deixou-se cair numa cadeira ao lado do filho e ocultou o rosto com as mãos. Valha-me Deus, murmurou horrorizado. O que dirão as pessoas? O que eu devo fazer? Tens de levá-lo para casa, insistiu a enfermeira. Imediatamente. Uma imagem grotesca surgiu, com terrível clareza, diante dos olhos do homem torturado. Uma imagem de si mesmo, a caminhar pelas ruas cheias de gente da cidade, com aquela pavorosa aparição a andar silenciosamente ao seu lado. Não, eu não posso, gemeu. O que diria as pessoas se me parassem para lhe falar? Teria de apresentar este septuagenário. Este é meu filho. Nasceu essa manhã. Depois o velho apertaria o cobertor em volta do corpo e seguiriam o seu caminho, passando pelas lojas movimentadas, pelo mercado de escravos. Durante um sombrio momento, Mr. Button desejou veementemente que o filho fosse negro. Passando pelas casas luxuosas do bairro residencial, passando pelo lar dos velhos. Então, controle-se, ordenou a enfermeira. Ouça, avisou de súbito o velho.
Se pensa que eu vou a pé para casa embrulhado nesse cobertor, está redondamente enganada. Os bebês sempre usam cobertores. E com uma risadinha maliciosa, o velho levantou um pequeno coeiro branco. Olhem, exclamou a voz de cana rachada. Isso é o que tinham para mim? Os bebês sempre usam isso, sentenciou a enfermeira presumidamente. Pois bem, respondeu o velho. Este bebê não vai usar nada dentro de cerca de 2 minutos. O cobertor da comichão. Podiam ter me dado ao menos um lençol. Não tire, apressou Mr. Button a dizer. Depois voltou-se para a enfermeira e perguntou. O que é que eu faço? Vá à baixada e compre algumas roupas para o seu filho. A voz do rebento de Mr. Button seguiu-o pelo corredor afora. E uma bengala, pai. Eu preciso de uma bengala. Mr. Button bateu brutalmente com a porta de saída. Capítulo 2. Bons dias, disse Mr. Button nervosamente ao empregado da Chesapeake Dry Goods Company. Preciso comprar roupas para o meu filho. E que idade tem seu filho? Cerca de 6 horas, respondeu Mr. Button sem a necessária reflexão. A seção de artigos para bebês fica nos fundos. Bem, não creio. Não tenho certeza de que é isso que eu quero. É que trata-se de um bebê invulgarmente grande, excepcionalmente grande. Ah, sim, mas eles têm os tamanhos maiores para bebês. E onde fica a seção para meninos? Perguntou Mr. Button, mudando desesperadamente de rumo. Tinha a sensação de que o empregado farejaria com certeza o seu vergonhoso segredo. Aqui mesmo. Bem, hesitou. Repugnava-lhe a ideia de vestir no filho roupas de homem. Se ao menos conseguisse encontrar um traje infantil muito grande, poderia cortar-lhe aquela comprida e horrorosa barba, pintar-lhe o cabelo branco de castanho e ocultar assim o pior e manter algum do seu amor próprio, para não falar no seu lugar na sociedade de Baltimore. Mas uma inspeção desesperada na seção para meninos revelou não existirem trajes que servissem ao recém-nascido Button. Pôs a culpa na loja, evidentemente. Em casos assim, culpa-se a loja. E que idade disse que o seu rapaz tem? Perguntou curiosamente o empregado. Tem 16. Ah, me perdoe, pensei que tinha dito 6 horas. Encontrará a sessão para jovens na coxia seguinte. Mr. Button virou-se desanimadamente. Depois parou, recuperou o ânimo e estendeu o dedo para um manequim vestido que se encontrava na vitrine. Ali está, exclamou. Levo aquele traje. O que o manequim está vestindo? O empregado olhou fixamente. Mas, protestou, aquele não é um traje de criança. Eu quero dizer, poderá ser, mas para usar como traje de fantasia. O senhor mesmo poderia usá-lo. Embrulho, insistiu nervosamente o freguês. É aquele que eu quero. O estupefato empregado obedeceu. De novo no hospital, Mr. Button entrou no berçário e quase atirou um embrulho no filho. Aqui estão suas roupas, rosnou. O velho tirou o barbante do embrulho. Observou o conteúdo com um olhar intrigado. Parecem um pouco esquisitas para mim, queixou-se. Eu não quero fazer papel de macaco. Ah, já fez de mim um macaco, explodiu Mr. Button furiosamente. E não se preocupe com o quanto parece esquisito. Vistas, ou eu te desanco. Engoliu com dificuldade depois de dizer a última palavra, mas sentiu, apesar disso, que dissera as palavras adequadas.
Tá bom, pai. Esse assentimento era uma simulação grotesca de respeito filial. Já viveu mais tempo do que eu e, bem, por isso sabe mais do que eu. Farei como quer. Como acontecera antes, o som da palavra pai fez Mr. Button estremecer violentamente. E apresse-se. Eu estou me apressando, pai. Quando o filho acabou de se vestir, Mr. Button olhou para ele, deprimido. O vestuário constava de meias de bolinhas, calças cor-de-rosa e uma camisa com um cinto e uma larga gola branca. Sobre esta agitava-se uma comprida barba esbranquiçada que descia quase até a cintura. O efeito não era nada bom. Espere. Mr. Button empunhou uma tesoura hospitalar e, com 3 ou 4 tesouradas rápidas, amputou uma grande extensão da barba. Mas, apesar dessa melhoria, o conjunto ficou aquém à perfeição. O resto esparso do cabelo que restara, os olhos lacrimosos e os dentes velhos e amarelos pareciam destoar peculiarmente do aspecto vistoso do traje. No entanto, Mr. Button manteve-se inexorável e estendeu a mão. Anda, vamos, disse firmemente. O filho deu-lhe confiante a mão. Como vai me chamar, pai? Perguntou a voz trêmula, enquanto saíam do berçário. Apenas por bebê durante algum tempo? Ou até se lembrar de um nome melhor? Mr. Button soltou um grunhido. Não sei, respondeu irritado. Acho que vamos te chamar de Matusalém. Capítulo 3. Mesmo depois de lhe terem cortado o cabelo muito curto, e em seguida o terem pintado de um preto disperso e pouco natural, de lhe terem barbeado o rosto tão rente que até cintilava, e de lhe terem vestido roupas de rapazinho, feitas sob medida por um alfaiate espantado, foi impossível a Mr. Button ignorar o fato de o filho ter uma fraca desculpa como o primeiro bebê da família. Apesar da corcova da idade, Benjamin Button, pois era assim que o tratavam em vez de pelo apropriado, mas detestável nome de Matusalém, tinha 1,70 m de altura. O vestuário não ocultava isso. Do mesmo modo que o aparar e o tingir das sobrancelhas não disfarçavam o fato de, por baixo delas, os seus olhos estarem baços, lacrimosos e cansados. Por isso, a ama que fora contratada de antemão foi-se embora após um único olhar, e num estado de grande indignação. Mas Mr. Button persistiu no seu inabalável propósito. Benjamin era um bebê, e continuaria a ser um bebê. A princípio declarou que, se não gostava de leite morno, continuaria sem comer nada. Mas por fim deixou-se convencer, e optando pelo meio termo, permitiu que o filho comesse pão com manteiga e até papas de aveia. Um dia levou para casa uma roca e, ao dá-la a Benjamin, impôs-lhe clara e firmemente que brincasse com ela. O velho aceitou-a com ar enfastiado, e ouviam-no sacudi-la obediente e intervaladamente ao longo do dia. Não restavam, porém, dúvidas de que a roca o aborrecia, e quando estava sozinho, encontravam outros divertimentos mais apaziguadores. Por exemplo, um dia Mr. Button descobriu que, ao longo da semana anterior, fumara mais charutos do que nunca. Fenômeno que foi explicado poucos dias depois, quando, ao entrar inesperadamente no quarto do bebê, o encontrou envolto numa tênue névoa azulada. E Benjamin, tentando, com ar culpado,
esconder a bituca de um havano escuro. É claro que isso justificava uma forte surra, mas Mr. Button descobriu que não era capaz de dá-la. Limitou-se a adverti-lo de que aquilo tolheria o seu desenvolvimento. Apesar disso, persistiu na sua atitude. Levava para casa soldadinhos de chumbo, comboios de brincar, grandes e simpáticos animais feitos de algodão e, para fortalecer a ilusão de que estava criando, pelo menos para si mesmo, perguntou veementemente ao empregado da loja de brinquedos se havia o risco de a tinta se soltar do pato cor-de-rosa se o bebê o metesse na boca. Mas, não obstante todos os seus esforços paternais, Benjamin recusava interessar-se pelos brinquedos. Descia sorrateiramente a escada dos fundos e voltava para o quarto de bebê com o volume da Enciclopédia Britânica sobre o qual se debruçava uma tarde inteira, enquanto as suas vacas de pano e a sua arca de Noé ficavam esquecidas no chão. De pouco valiam os esforços de Mr. Button contra semelhante teimosia. A princípio, a sensação que o caso provocou em Baltimore foi prodigiosa. Não é possível determinar o que semelhante revés teria custado socialmente aos Button e aos seus familiares, porque o deflagrar da guerra civil desviou a atenção da cidade para outras coisas. Algumas pessoas inabalavelmente corteses espremiam os miolos em busca de elogios para fazer aos pais. E, por fim, descobriram o engenhoso expediente de declarar que o bebê se parecia com o avô. Fato que, em virtude do estado de decadência padrão de todos os homens de 70 anos, não podia ser negado. Sr. e Sra. Roger Button não gostavam, e o avô de Benjamin sentia-se furiosamente insultado. Quando saiu do hospital, Benjamin aceitou a vida tal como a encontrou. Alguns rapazinhos foram visitá-lo e ele passou uma tarde atormentado, com as articulações emperradas, tentando se interessar por peões e bolinhas de gude. Conseguiu até inteiramente por acaso quebrar o vidro da janela de uma cozinha com uma pedra disparada por um estilingue, proeza que deliciou secretamente o seu pai. Daí em diante, Benjamin foi capaz de quebrar qualquer coisa todos os dias, mas fazia-o apenas por ser isso que esperavam dele e por ser prestativo por natureza. Quando o antagonismo inicial do avô desapareceu, Benjamin e esse cavalheiro passaram a encontrar enorme prazer na companhia mútua. Esses dois, tão distantes um do outro pela idade e pela experiência, sentavam-se juntos horas a fio, como velhos cupinchas. Discutiam com incansável monotonia as lentas ocorrências cotidianas. Benjamin sentia-se mais à vontade na presença do avô do que na dos pais. Estes pareciam sempre um tanto quanto temerosos dele, e apesar da autoridade ditatorial que exerciam sobre o filho, tratavam-no com frequência por senhor. Ele sentia-se tão intrigado como qualquer outra pessoa com a idade aparentemente avançada de seu corpo e do seu cérebro ao nascer. Leu a esse respeito no jornal médico, mas descobriu que nunca antes fora noticiado caso algum como o seu. E por insistência do pai fazia um esforço sincero para brincar com outros rapazes e participava frequentemente nos jogos menos violentos. O futebol abalava-o demais e ele temia que, se sofresse uma fratura, os seus velhos ossos recusassem a unir-se de novo. Quando tinha 5 anos, mandaram-no para o jardim da infância, onde foi iniciado na arte de colar papel verde sobre papel cor de laranja, desenhar mapas coloridos e fazer infindáveis colares de cartolina. Tinha a tendência para cochilar e adormecer no meio dessas tarefas.
hábito que simultaneamente irritava e assustava sua jovem professora. Para alívio de Benjamin, ela queixou-se aos seus pais, que o retiraram da escola. Os Roger Button disseram aos amigos que pensavam que o filho era novo demais. Quando completou 12 anos, os pais já tinham se habituado a ele. Na verdade, a força do hábito é tão forte que já não achavam o filho diferente de qualquer outra criança, a não ser quando alguma curiosidade, uma curiosa anomalia lhes recordava esse fato. Mas um dia, poucas semanas depois de ter feito 12 anos, quando se via no espelho, Benjamin fez, ou pensou que fez, uma espantosa descoberta. Estariam os seus olhos a enganá-lo? Ou o seu cabelo passara, nos 12 anos de sua vida, de branco para cinza-ferro, sob a pintura encobridora? Estaria o labirinto das rugas do seu rosto a tornar-se menos pronunciado? Estaria sua pele mais saudável e firme e até com um toque de avermelhada cor invernal? Não saberia dizer. Sabia, porém, que já não estava tão corcovado e que seu estado físico melhorara desde os primeiros dias de vida. Será possível? Pensou, ou melhor, quase não se atreveu a pensar. Foi falar com o pai. Sou crescido, anunciou com determinação. Quero usar calças compridas. O pai hesitou. Bem, disse por fim. Não sei. 14 anos é a idade para vestir calças compridas e você só tem 12. Mas tem que concordar, protestou Benjamin, que sou grande para minha idade. O pai o olhou com um ar de ilusória especulação. Oh, não estou muito certo disso. Eu era do seu tamanho quando tinha 12 anos. Não era verdade. Fazia tudo parte de um pacto silencioso que Roger Button fizera consigo próprio para acreditar na normalidade do filho. E por fim, chegaram a um acordo. Benjamin continuaria a pintar o cabelo. Tentaria de novo e com mais empenho brincar com rapazes da sua idade. Não usaria óculos, nem andaria de bengala na rua. Em troca dessas concessões, era-lhe permitido o seu primeiro traje de calças compridas. Capítulo 4. Tenciono dizer pouco a respeito da vida de Benjamin Button entre seus 12 e os seus 21 anos. Bastava registrar que foram anos de normal não crescimento. Quando tinha 18 anos, Benjamin andava ereto como um homem de 50. Tinha mais cabelo e um tom cinzento escuro. Os seus passos eram firmes e a sua voz perdera o tom de cana rachada e descera para um barítono saudável. Por isso o pai mandou-o para o Connecticut a fim de fazer exames de admissão no Yale College. Benjamin foi aprovado nos exames e tornou-se membro da turma dos calouros. No terceiro dia, após a matrícula, recebeu uma notificação de Mr. Hart, o escrivão da faculdade, para se apresentar no seu gabinete a fim de elaborar o seu horário. Benjamin olhou para o espelho e achou que o seu cabelo precisava de uma nova aplicação de tinta castanha. Mas uma procura ansiosa na gaveta da escrivaninha revelou que o frasco da tinta para o cabelo já não se encontrava lá. Lembrou-se, então, gastara o resto no dia anterior e jogara o frasco fora. Encontrava-se perante um dilema, tinha que comparecer no gabinete do escrivão dali a 5 minutos. A isso não podia esquivar-se. Tinha de ir a tal qual se encontrava. E foi. Bom dia, disse o escrivão cortesmente. Venho informar-se a respeito do seu filho. Bem, na verdade chamo-me Button, começou Benjamin. Mas Mr. Hart não deixou-o acabar.
Tenho muito prazer em conhecê-lo, Mr. Button. Estou à espera do seu filho, de um momento para outro. Sou eu, explodiu Benjamin. Eu sou o calouro. O quê? Eu sou o calouro. Está com certeza brincando? De modo algum. O escrivão franziu a testa e olhou para um cartão que tinha à sua frente. E como é possível? Se o Mr. Benjamin Button está aqui registrado como tendo 18 anos? Essa é a minha idade, afirmou Benjamin, corando ligeiramente. O escrivão olhou enfadado. Não espera certamente que eu acredite nisso, Mr. Button. Benjamin sorriu cansado. Eu tenho 18 anos, repetiu. O escrivão apontou o carrancudo para a porta. Saia, ordenou. Saia da universidade e saia da cidade. É um louco perigoso. Mas eu tenho 18 anos. Mr. Hart abriu a porta. Que atrevimento, gritou. Um homem da tua idade tentando entrar aqui como um calouro. Com que então? 18 anos, pois bem. Dou-lhe 18 minutos para sair da cidade. Benjamin Button saiu do gabinete. Com dignidade. E meia dúzia de estudantes que esperavam no átrio seguiram-no curiosamente com o olhar. Quando se afastaram um pouco, Benjamin voltou-se. Encarou enraivecido o escrivão, que continuava parado à entrada da porta, e repetiu com voz firme: Tenho 18 anos! Seguido por um coro de risadas trocistas do grupo de estudantes, Benjamin pôs-se a caminho. Mas não estava destinado a safar-se com tanta facilidade. Na sua caminhada melancólica para a estação ferroviária, percebeu que estava sendo seguido por um grupo, e depois por um cortejo, e finalmente por uma densa massa de estudantes. Correra o boato de que um louco transpusera a entrada da sala de exames de admissão em Yale e tentara impingir a treta de que era um jovem de 18 anos. Alastrou pela universidade uma sanha de agitação. Homens descabelados saíam correndo das salas de aula. A equipe de futebol abandonou o treino e se juntou à turba. As mulheres dos professores, com chapéus de lado e anquinhas fora do lugar, corriam aos gritos atrás do cortejo, do qual emanava uma sucessão contínua de comentários que tinham como alvo as delicadas suscetibilidades de Benjamin Button. Deve ser um judeu errante! Devia ir para uma escola primária com a sua idade. Olhem para o menino prodígio. Achava que isso era o lar dos velhos. Vai para Harvard. Benjamin estugou o passo e pouco depois começou a correr. Iria para Harvard e então eles se arrependeriam dos seus agressivos sarcasmos. Seguro dentro do trem para Baltimore, pôs a cabeça fora da janela e gritou: Vão se arrepender disso! E os estudantes riam. Foi o maior erro que o Yale College jamais cometeu. Capítulo 5. Em 1880, Benjamin Button tinha 20 anos e assinalou o seu aniversário indo trabalhar para o pai na Roger Button e Companhia, grossistas de ferragens. Nesse mesmo ano começou a sair socialmente, ou seja, o pai insistiu em levá-lo a vários bailes de voga. O Roger Button tinha então 50 anos, e ele e o filho faziam cada vez mais companhia um para o outro. Na verdade, desde que Benjamin deixara de pintar o cabelo, que ainda estava grisalho, parecia ter mais ou menos a mesma idade, e poderiam passar por irmãos. Uma noite em agosto meteram-se na carruagem, ambos vestidos a rigor, e seguiram para um baile na casa de campo de Shevlin, que ficava logo à saída de Baltimore. Estava uma noite maravilhosa. A lua cheia cobria a estrada com uma corbaça de platina, e flores de colheita tardiam e exalavam para o ar parado aromas semelhantes a risadas baixas que mal se ouviam. O campo aberto,
atapetado dezenas de metros em redor por um trigo luminoso. Estava tão transluzente como durante o dia, e era quase impossível não ser afetado pela beleza, pura beleza do céu. Quase. Há um grande futuro no negócio dos tecidos, dizia Roger Button. Não era um homem espiritual, e o seu sentido de estética não ia além do rudimentar. Tipos velhos como eu não aprendem novos truques, observou em tom profundo. São jovens, vocês, com energia e vitalidade, que têm um grande futuro pela frente. Muito acima, na estrada, as luzes da casa de campo dos Shevlin surgiram à vista, e pouco depois ouviu-se um ruído suspirante que descia rastejar persistentemente direto a eles. Poderia ter sido o belo lamento dos violinos ou o roçar do trigo prateado debaixo da lua. Pararam atrás de um belo carro puxado por um cavalo e cujos passageiros estavam apeando à porta. Saiu uma senhora, depois um cavalheiro idoso e depois uma jovem senhora bela como o pecado. Benjamin estremeceu. Uma mudança quase química pareceu dissolver e recompor os próprios elementos do seu corpo. Percorreu um calafrio, subiu-lhe o sangue às faces e à testa e sentiu um latejar constante nos ouvidos. Era o primeiro amor. A jovem era esbelta e frágil, com o cabelo cor de cinza ao luar e cor de mel sobre os crepitantes candeeiros a gás do alpendre. Cobria-lhe os ombros uma mantilha espanhola de um suavíssimo amarelo salpicado de borboletas pretas, e os seus pés eram botões cintilantes na fímbria do vestido com anquinhas. Aquela, disse Roger Button, inclinando-se para o filho, é Hildegarde Moncrieff, filha do general Moncrieff. Benjamin acenou friamente a cabeça. Bonita criaturinha, comentou com indiferença. Mas quando o criado negro se afastou com a carruagem, acrescentou, podia apresentar-me, pai. Aproximaram-se de um grupo do qual Miss Moncrieff era o centro. Educada, segundo a antiga tradição, fez uma mesura acentuada. Sim, concedia-lhe uma dança. Ele agradeceu e afastou-se estonteado. O compasso de espera, até que chegasse a sua vez, prolongou-se interminavelmente. Benjamin manteve-se junto à parede, silencioso e impenetrável, observando com os olhos mortíferos os jovens de Baltimore que se moviam ao redor de Hildegarde Moncrieff e cujos rostos revelavam uma admiração apaixonada. Como lhe pareciam detestáveis e insuportavelmente rosados! As suas costeletas castanhas encaracoladas despertavam nele um sentimento equivalente à indigestão. Mas, quando chegou a sua vez e deslizou com ela pelo chão mutável ao ritmo da música mais recente, a valsa parisiense, os seus ciúmes e ansiedades dissolveram-se e escorreram dele como um manto de neve. Cego pelo arrebatamento, sentiu que a vida estava apenas começando. O senhor e o seu irmão chegaram aqui ao mesmo tempo que nós não chegaram? Perguntou Hildegarde, olhando-o com os olhos que pareciam brilhante esmalte azul. Benjamin hesitou. Se ela o tomava pelo irmão do seu pai, seria adequado esclarecê-la. Recordou-se da sua experiência em Yale e decidiu não fazê-lo. Seria indelicado contradizer uma dama. Seria criminoso macular aquela requintada ocasião com a história grotesca de sua origem. Mais tarde, talvez. Por isso acenou com a cabeça. Sorriu, escutou e sentiu-se feliz. Gosto de homens da sua idade, disse Hildegarde. Os rapazes novos são tão patetas. Dizem-me quanto champanhe beberam na faculdade e quanto dinheiro perderam em jogos de cartas.
Os homens da sua idade sabem apreciar as mulheres. Benjamin sentiu-se à beira de uma declaração, mas, com esforço, sufocou o impulso. Tem precisamente a idade romântica, continuou ela. 50 anos. Os 25 são experientes demais. Os 30 têm a tendência para a palidez devido ao excesso de trabalho. 40 é a idade das longas histórias que demoram um charuto inteiro a serem contadas. Os 60 são, os 60 são perto demais dos 70, mas os 50 são a idade madura. E eu adoro 50. 50 anos pareceram a Benjamin uma idade gloriosa. Ansiou apaixonadamente por ter 50 anos. Eu sempre disse, continuou Hildegard, que preferiria casar com um homem de 50 anos que cuidasse de mim e a casar com um homem de 30 e ter que cuidar dele. O resto da noite pareceu a Benjamin banhado por uma bruma cor-de-mel. Hildegard concedeu-lhe mais 2 danças e descobriram que estavam maravilhosamente de acordo em todas as questões atuais. Ela iria passear de carro com ele no domingo seguinte e então aprofundariam essas questões. De regresso para casa na carruagem, pouco antes de romper da alvorada, quando as primeiras abelhas zumbiam e a desfalecente lua bruxuleava no orvalho fresco, Benjamin teve a vaga noção de que o seu pai estava falando de ferragens por atacado. E o que pensa que deveria merecer a nossa maior atenção depois dos martelos e dos pregos? Perguntava o Button Sênior. O amor, respondeu Benjamin distraidamente. Tambores? Admirou-se Roger Button. Mas eu já resolvi a questão dos tambores. Benjamin fitou-o com os olhos pasmos. No preciso momento em que uma réstia de luz se abria subitamente no céu, do lado oriental, e um papa-figos piava, agudamente, nas árvores trêmulas. Capítulo 6. Quando, passados 6 meses, o compromisso de Miss Hildegard Moncrieff para com Mr. Benjamin Button foi dado a conhecer, digo dado a conhecer porque o general Moncrieff declarou que pretendia cair sobre a sua espada a anunciá-lo. A excitação atingiu um clímax febril no seio da sociedade de Baltimore. A história quase esquecida do nascimento de Benjamin foi recordada e espalhada aos 7 ventos do escândalo de forma ao mesmo tempo pícara e incrível. Disse-se que Benjamin Button era realmente o pai de Roger Button, que era o seu irmão que estivera há 40 anos preso, que era John Wilkes Booth, disfarçado, e finalmente que tinha 2 pequenos chifres cônicos brotando da cabeça. Os suplementos de domingo dos jornais nova-iorquinos brincavam com o caso, usando esboços fascinantes que mostravam a cabeça de Benjamin Button presa a um peixe, a uma serpente e, por fim, a um corpo de sólido latão. Tornou-se jornalisticamente conhecido como o Homem Mistério de Maryland. Mas, como geralmente acontece, a verdadeira história teve uma circulação muito pequena. No entanto, todos concordavam com o general Moncrieff, segundo o qual era criminoso uma jovem encantadora, que podia ter casado com qualquer janota de Baltimore, lançar-se assim nos braços de um homem que tinha, com certeza, 50 anos. Em vão, Mr. Roger Button publicou a certidão de nascimento do filho, em letras gordas, no Blaze de Baltimore. Ninguém acreditou. Bastava olhar para Benjamin e ver. Da parte das 2 pessoas mais interessadas não houve a mínima hesitação. Tantas das teorias acerca do seu noivo eram falsas que Hildegard se recusou obstinadamente a acreditar até mesmo na verdadeira.
Em vão, o general Moncrieff chamou a atenção da filha para o elevado grau de mortalidade entre os jovens de 50 anos, ou pelo menos entre os homens que pareciam tê-los. Em vão lhe falou da instabilidade do negócio grossista de ferragens. Hildegard escolhera casar pela maturidade. E casou. Capítulo 7. Num ponto, pelo menos, os amigos de Hildegard Moncrieff estavam enganados. O negócio grossista de ferragens. Nos 15 anos decorridos entre o casamento de Benjamin Button, em 1880, e a aposentadoria do seu pai em 1895, a fortuna da família duplicou. Isso deveu-se em grande parte ao sócio mais jovem da firma. Escusado seria dizer que Baltimore acabou por acolher o casal no seu seio. Até o velho general Moncrieff se reconciliou com o genro quando Benjamin lhe deu o dinheiro necessário para publicar a sua História da Guerra Civil em 20 volumes, que fora recusada por 9 proeminentes editores. Esses 15 anos trouxeram muitas mudanças ao próprio Benjamin. Tinha a impressão de que o sangue lhe corria nas veias com um novo vigor. Começou a ser um prazer levantar-se de manhã, caminhar com passo vigoroso pela rua movimentada e cheia de sol, trabalhar incansavelmente com os seus embarques de martelos e os seus carregamentos de pregos. Foi em 1890 que efetuou sua famosa jogada comercial. Apresentou a sugestão de que todos os pregos usados para pregar os caixotes em que os pregos são embarcados constituem propriedade do expedidor, proposta que se tornou um estatuto. Foi aprovada pelo juiz supremo Fossley e poupou a Roger Button & Company, grossista de ferragens, mais de 600 pregos por ano. Além disso, Benjamin descobriu que estava se sentindo cada vez mais atraído pelo lado alegre da vida. Foi característico do seu crescente entusiasmo pelo prazer o fato de ter sido o primeiro homem de Baltimore a possuir e conduzir um automóvel. Ao encontrá-lo na rua, seus contemporâneos fitavam invejosamente a sua imagem de saúde e vitalidade. Parece tornar-se mais novo dia para dia, comentavam. E se, a princípio, o velho Roger Button, agora com 65 anos, pecara por não dar ao filho as devidas boas-vindas, reparava agora, finalmente, essa falta, tratando-o com o que equivalia à adulação. Chegando a um assunto desagradável que convém ultrapassar o mais depressa possível, havia apenas uma coisa que preocupava Benjamin Button. A esposa deixara de atraí-lo. Nessa altura, Hildegard era uma mulher de 35 anos, com um filho, Roscoe, de 14. Nos primeiros tempos de casamento, Benjamin adorava, mas com o passar dos anos, seu cabelo cor de mel tornara-se um castanho insípido. O azul esmalte dos seus olhos adquirira o aspecto de louça de barro barata, e além disso, e sobretudo, ela tornou-se acomodada demais na sua maneira de ser, plácida demais, satisfeita demais, débil demais nos seus arroubos e sóbria demais no seu gosto. Quando noiva, fora ela quem arrastara Benjamin para os bailes e jantares, mas agora a situação se invertera. Saía socialmente com ele, mas sem entusiasmo, devorada já pelaquela eterna inércia que um dia começa a viver com cada um de nós e permanece conosco até o fim. O descontentamento de Benjamin foi se tornando cada vez mais forte. No início da Guerra Hispano-Americana, em 1898, a sua casa tivera para ele tão pouco encanto que resolvera alistar-se no exército. Graças à influência do seu negócio, obteve uma patente de capitão e revelou-se tão adaptável ao trabalho que o passaram a major e, por fim, a tenente-coronel. Bem a tempo de participar na célebre arrancada pela San Juan Rio acima,
Ficou ligeiramente ferido e recebeu uma medalha. Benjamin afeiçoara-se tanto à atividade e à excitação da vida no exército que lamentou abandoná-la. Mas o seu negócio requeria atenção e por isso ele renunciou à sua comissão de serviço e voltou para casa. E foi recebido na estação por uma charanga e escoltado até a sua casa. Capítulo 8. Assinando com uma grande bandeira de seda, Hildegard saudou-o no alpendre e ele, ao mesmo tempo que a beijava, sentiu com um baque no coração que aqueles 3 anos tinham cobrado seu tributo. Ela agora era uma mulher de 40 anos, com uma leve e tímida linha de cabelos grisalhos na cabeça. Tal visão deprimiu-o. No andar de cima, no quarto, viu a sua própria imagem refletida no espelho familiar. Aproximou-se mais e examinou ansioso o próprio rosto, comparando-o, decorrido um momento, com uma fotografia sua, fardado, tirada imediatamente antes da guerra. "Santo Deus!" exclamou em voz alta. O processo continuava. Não restava dúvida alguma. Parecia agora um homem de 30 anos. Em vez de encantado, sentiu-se inquieto. Ele estava se tornando mais novo. Até então esperava que, uma vez atingida uma idade física equivalente à sua idade cronológica, o grotesco fenômeno que assinalara o seu nascimento deixaria de funcionar. Estremeceu arrepiado. O seu destino parecia-lhe assustador e incrível. Quando desceu, Hildegard esperava-o. Parecia irritada e ele perguntou-se se teria descoberto finalmente que havia alguma coisa errada. Foi num esforço para aliviar a tensão entre ambos que tocou no assunto ao jantar, de um modo que considerou delicado. "Bem", comentou em tom ligeiro, "todo mundo diz que pareço mais novo do que nunca." Hildegard fitou-o com desdém e fungou. "E achas que é motivo para se gabar?" "Eu não estou me gabando", afirmou ele muito pouco à vontade. Hildegard fungou-o de novo. "Que ideia!" exclamou, e passando um momento acrescentou: "Achava que teria dignidade suficiente para acabar com isso? E como posso fazê-lo?" "Não vou discutir contigo, mas há uma maneira certa e uma maneira errada de fazer as coisas. Se resolveu ser diferente de todos, não creio que possa detê-lo. Mas com franqueza, não me parece uma atitude muito delicada." "Mas, Hildegard, eu não posso evitá-lo." "Pode sim. É pura e simplesmente teimoso. Pensa que não quer ser como qualquer outra pessoa. Sempre foi e sempre será assim. Mas pense no que aconteceria se todo mundo visse as coisas como você vê. Como seria o mundo?" Como se tratava de um argumento tolo e irrespondível, Benjamin não respondeu. E a partir desse momento abriu-se e começou a alargar um abismo entre ambos. Perguntou até a si mesmo que possível fascínio ela exercera sobre ele. Como se o abismo não chegasse, descobriu à medida que o novo século avançava que a sua sede de divertimento era cada vez maior. E não havia uma festa em Baltimore, fosse qual fosse a sua natureza, que não estivesse presente, dançando com as mais bonitas das jovens mulheres casadas, conversando com os mais populares as mais populares das debutantes e achando a sua companhia encantadora, enquanto a mulher, uma velhota agourenta, se sentava entre os dois de paus, ora numa atitude de altiva desaprovação, ora seguindo seus movimentos com um olhar grave, intrigado e recriminador. "Olhem", comentavam as pessoas, "que pena! Um tipo jovem daquela idade ligado a uma mulher de 45 anos.
deve ser 20 anos mais novo que ela, tinham se esquecido. Como é inevitável que as pessoas se esqueçam que na passada década de 1880, as suas mamães e os seus papais também tinham feito comentários a respeito deste mesmo desarmônico casal. A crescente infelicidade de Benjamin em casa era compensada pelos seus muitos novos interesses. Dedicou-se ao golfe e teve grande êxito. Tomou gosto pela dança e em 1906 era perito em The Boston. Em 1908 foi considerado competente no Maximini, e enquanto em 1909 o seu Castle Walk causava inveja a todos os jovens da cidade. E é claro que as suas atividades sociais interferiram em certa medida no seu negócio, mas a verdade é que trabalhara duramente no ramo de ferragens por atacado e achava que podia entregá-lo ao filho Roscoe, recentemente licenciado pela Harvard. O certo é que, frequentemente, ele e o filho eram confundidos um com o outro. Isso agradava a Benjamin, que não tardou a esquecer o medo insidioso que se apoderava dele no regresso da guerra hispano-americana e passou a sentir um ingênuo prazer com a sua aparência. Havia apenas um sinão no delicioso unguento. Detestava aparecer em público com a mulher. E o Degard tinha quase 50 anos, e o aspecto dela fazia-o sentir-se absurdo. Capítulo 9. Num certo dia de setembro de 1910, poucos anos depois de a Roger Button Companhia Grossista de Ferragens ter passado para as mãos do jovem Roscoe Button, um homem que aparentava 20 anos inscreveu-se como calouro na Universidade de Harvard, em Cambridge. Não caiu na asneira de anunciar que não voltaria a ver os 50 anos. E também não mencionou que o filho se formara na mesma instituição 10 anos antes. Foi admitido, quase que de imediato, uma situação proeminente na turma, em parte por parecer um pouco mais velho do que os outros calouros, cuja idade média rondava os 18 anos. Mas o seu êxito deveu-se, em grande medida, ao fato de, no jogo de futebol com a Yale, ter jogado tão brilhantemente, com tanto ímpeto e uma fúria tão intensa e implacável, que marcara 7 touchdowns e 14 field goals por Harvard, e fizera com que 11 homens da Yale, ou seja, uma equipe inteira, fossem levados um por um do campo, todos eles inconscientes. Foi o homem mais célebre da universidade. Pode parecer estranho, mas no seu terceiro ano, ou júnior, dificilmente conseguiu chegar à equipe. Os treinadores diziam que ele perdera peso e parecia, até aos mais observadores, que não estava tão alto quanto antes. Já não marcava touchdowns. Na realidade, foi mantido na equipe principalmente na esperança de que sua enorme reputação causasse terror e desorganização à equipe da Yale. No seu ano sênior não chegou sequer a fazer parte da equipe. Tornara-se tão débil e frágil que, um dia, alguns estudantes do segundo ano o tomaram por um calouro, incidente que o humilhou tremendamente. Passou a ser conhecido como uma espécie de prodígio, um sênior que seguramente não tinha mais de 16 anos, e sentiu-se muitas vezes chocado com a mundaneidade de alguns dos seus condiscípulos. Os estudos tinham se tornado mais difíceis para ele. Tinha a sensação de que eram avançados demais. Ouvira os seus condiscípulos falar da St. Midas, a famosa escola secundária de onde tantos deles tinham se preparado para a universidade, e decidiu que, terminado o curso, ele próprio iria para St. Midas,
onde a vida obrigada entre rapazes do seu tamanho seria mais agradável para si. Terminado o curso, em 1914, regressou para casa, em Baltimore, com o diploma da Harvard na algibeira. Como Hildegard residia agora na Itália, Benjamin foi viver com o filho, Roscoe. Mas, apesar de ter sido de modo geral bem recebido, não havia, obviamente, nenhum entusiasmo nos sentimentos de Roscoe em relação a ele. Havia mesmo uma tendência perceptível da parte do filho para pensar que, enquanto vagueava pela casa, mergulhado numa divagação adolescente, o pai atrapalhava um pouco. Roscoe era agora casado e notável na vida de Baltimore, e não queria que surgisse nenhum escândalo relacionado com a sua família. Benjamin, que deixara de ser persona grata entre os debutantes e o grupo mais jovem da nata da faculdade, deu consigo muito isolado e só, excetuando a camaradagem de 3 ou 4 rapazes de 15 anos do bairro. A ideia de ir para St. Midas School era recorrente nele. Ouça, lembrou um dia a Roscoe. Já lhe disse, não sei quantas vezes, que quero ir para a escola secundária. Está bem, vá, respondeu Roscoe secamente. O assunto desagradava-lhe e queria evitar uma discussão. Mas eu não posso sozinho, disse Benjamin desanimadamente. Terá de me matricular e levar lá. Eu não tenho tempo, replicou Roscoe com brusquidão, e depois semicerrou os olhos e olhou pouco à vontade para o pai. Na verdade, acrescentou, seria melhor não continuar com essa ideia muito mais tempo. Seria melhor travar. Seria melhor. Fez uma pausa e o seu rosto tornou-se escarlate enquanto procurava as palavras adequadas. Seria melhor dar uma volta e recomeçar no sentido inverso. Isso já foi longe demais para ser uma brincadeira. Deixou de ter graça. Você se comporte. Benjamin olhou-o à beira das lágrimas. Mais uma coisa, continuou Roscoe. Quando tivermos visitas em casa, eu quero que me trate por tio e não por Roscoe, mas por tio, compreendeu? Parece-me absurdo demais um rapaz de 15 anos tratar-me pelo meu próprio nome. Talvez seja melhor me tratar sempre por tio, para se habituar. Olhando severamente para o pai, Roscoe virou as costas e se afastou. Capítulo 10. Terminada essa entrevista, Benjamin subiu desalentamente para o andar de cima e fitou-se no espelho. Não fazia barba há 3 meses, mas não conseguia encontrar nada no rosto além de uma tênue penugem branca, com a qual parecia desnecessário preocupar-se. Quando regressara para a casa de Harvard, Roscoe abordara-o com a proposta de que devia usar óculos e costeletas de imitação coladas às faces, o que o levara a pensar momentaneamente que a farsa dos seus primeiros anos iria se repetir. Mas as costeletas tinham lhe dado comichão e envergonhado. Chorou e Roscoe o abrandou relutantemente. Benjamin abriu um livro de histórias para meninos, Os Escoteiros em Bimini Bay, e começou a lê-lo, mas dava consigo a pensar persistentemente na guerra. A América juntava-se à causa dos aliados no mês anterior, e Benjamin queria alistar-se, mas, infelizmente, os 16 anos eram a idade mínima, e ele não parecia tão velho. Bom, de qualquer modo, a sua verdadeira idade, 57 anos, também o teria desqualificado. Bateram à porta, e o mordomo apareceu com uma carta com um grande cabeçalho oficial ao canto endereçada a Sr. Benjamin Button. Benjamin abriu-a avidamente e leu, encantado, o que dizia. Informava-o de que muitos oficiais da reserva
que tinham servido na Guerra Hispano-Americana estavam sendo chamados de novo para prestar serviço com um posto mais elevado. Isso incluía como brigadeiro-general do Exército dos Estados Unidos, com ordem para se apresentar imediatamente. Benjamin levantou-se num pulo, praticamente a tremer de entusiasmo. Era aquilo que ele queria. Pegou no boné e 10 minutos depois entrou numa grande alfaiataria na Charles Street e pediu no seu hesitante tom agudo que lhe tirassem as medidas para o uniforme. "Quer brincar de soldado, meu filho?" perguntou indiferente o empregado. Benjamin corou. "Olhe, não se preocupe com o que eu quero", replicou irritado. "Me chamo Button e moro na Mr. Vernon Place. Por isso sabe que posso pagar." "Bem", admitiu o empregado hesitante. "Se não pode, suponho que seu pai pode." Tiraram-lhe as medidas e uma semana depois seu uniforme estava pronto. Teve dificuldade em obter a adequada insígnia de general porque o empregado teimava em insistir que um bonito distintivo da IWCA ficaria igualmente bem e seria muito mais divertido para brincar. Sem dizer nada, Roscoe saiu de casa uma noite e viajou de trem para Camp Mosby, na Carolina do Sul, onde iria comandar uma brigada de infantaria. Num abafado dia de abril, aproximou-se da entrada do acampamento, pagou ao taxista que o trouxera da estação e voltou-se para a sentinela de serviço. "Chame alguém para levar minha bagagem", ordenou brusco. A sentinela olhou com ar de censura. "Aonde vai com essa fada de general, meu filho?" Benjamin, veterano da Guerra Hispano-Americana, virou-se rapidamente para ele com os olhos a cuspir fogo, mas infelizmente com um tremor agudo na voz. "Ponha-se em sentido", tentou dizer com voz de trovão. Fez uma pausa para recuperar o fôlego e de súbito viu a sentinela bater os calcanhares e pôr a carabina em cena. Benjamin disfarçou um sorriso de contentamento, mas quando olhou ao redor, o sorriso desvaneceu-se. Não fora ele quem inspirara tal atitude de obediência, mas sim um imponente coronel de artilharia que se aproximava a cavalo. "Coronel!" exclamou esganiçadamente. O coronel aproximou-se, segurou as rédeas e olhou friamente para ele com um fulgor no olhar. "É filho de quem, rapazinho?" perguntou bondosamente. "Diabos me levem se não tardo a mostrar-lhe de quem o rapazinho é filho", replicou Benjamin em tom feroz. "Desça do cavalo." O coronel desatou a rir ruidosamente. "O que quer, meu general?" "Está aqui!" gritou Benjamin desesperadamente. "Leia isso!" e estendeu o certificado para o coronel. O coronel leu e os seus olhos pareceram querer saltar das órbitas. "Onde arranjou isso?" perguntou ao mesmo tempo que enfiava o documento na algibeira. "Obtive do governo. Como não tardará a descobrir?" "Venha comigo", ordenou o coronel com uma expressão peculiar. "Vamos ao quartel-general e conversaremos a esse respeito. Venha." O coronel voltou-se e pôs o cavalo a passo na direção do quartel-general. Benjamin não podia fazer nada a não ser segui-lo com o máximo de dignidade possível, ao mesmo tempo que prometia a si mesmo uma implacável vingança. Mas essa vingança não se materializou. 2 dias depois, no entanto, seu filho Roscoe materializou-se vindo de Baltimore, encarolado e contrafeito após viagem apressada, e acompanhou o choroso general sem uniforme no regresso para sua casa. Capítulo 11. O primeiro filho de Roscoe Button nasceu em 1920. No entanto, durante os festejos inerentes, ninguém achou adequado mencionar que o rapazinho encardido, que aparentava ter cerca de 10 anos e brincava pela casa com soldadinhos de chumbo e um circo em miniatura, era o próprio avô do bebê. Ninguém antipatizava com o rapazinho, em cujo rosto fresco e alegre havia uma sombra, apenas uma sombra de tristeza. Mas, para Roscoe, a sua presença era um forte tormento.
De acordo com a gíria de sua geração, Huskell não considerava o assunto eficiente. Parecia-lhe que o pai, ao recusar-se a aparentar 60 anos, não se comportara como um macho de sangue bem vermelho. Esta era a expressão favorita de Huskell, mas sim de um modo curioso e perverso. Na realidade, pensar no assunto um máximo de meia hora empurrava-o para a beira da insanidade. Huskell acreditava que os espalhabrasas deviam manter-se jovens, mas aplicar a norma em semelhante escala era, enfim, um contraproducente. E Huskell ficou por aí. 5 anos depois, o rapazinho de Huskell tinha idade suficiente para brincadeiras infantis com o pequeno Benjamin sob a vigilância da mesma ama. Huskell levou ambos para o jardim de infância no mesmo dia e Benjamin descobriu que brincar com fitas de papel colorido, fazer esteiras e correntes e belos e curiosos desenhos era a brincadeira mais fascinante do mundo. Uma vez foi mal comportado e teve de ficar de castigo num canto. Nessa altura chorou. Mas, na maior parte do tempo, havia horas divertidas na sala alegre, com o sol a entrar pelas janelas e a mão bondosa da Miss Bailey a pousar-se um momento de vez em quando no seu cabelo ouriçado. O filho de Huskell passou para a primeira classe ao fim do ano, mas Benjamin permaneceu no jardim de infância. Sentia-se muito mais feliz. Às vezes, quando as outras crianças falavam do que fariam quando crescessem, perpassava uma sombra pelo seu pequeno rosto, como se ele compreendesse de um modo vago e infantil que nunca partilharia aquelas coisas. Os dias fluíam monotonamente. Ele voltou pelo 3º ano para o jardim de infância, mas tornara-se agora pequeno demais para compreender para que serviam as reluzentes folhas de papel. O professor falava com ele, mas embora tentasse compreender, Benjamin não compreendia absolutamente nada. Tiraram-no do jardim de infância. A sua ama, Nana, no seu vestido engomado de algodão listrado, tornou-se o centro do minúsculo mundo dele. E nos dias luminosos passeavam no parque. Nana apontava para um grande monstro cinzento e dizia, elefante. E depois Benjamin repetia. E à noite, quando o despiam para se deitar, ele não se cansava de lhe repetir em voz alta, elefante, elefante. Às vezes Nana deixava-o saltar em cima da cama, e isso era divertido porque, se descemos de modo exatamente certo, ressaltamos e ficamos de novo em pé. E se dissemos, durante muito tempo, enquanto saltamos, obtemos um agradável efeito vocal intermitente. Ele adorava tirar uma grande bengala do cabide e andar por ali batendo com ela em cadeiras e mesas e a dizer, luta, luta, luta. Quando haviam pessoas presentes, as senhoras idosas riam-se dele, com um riso que lembrava um cacarejo, o que lhe interessava, e as senhoras jovens tentavam beijá-lo, o que ele consentia com plácido enfado. E quando o longo dia terminava, às 5 horas, subia com Nana para o andar de cima e deixava-se alimentar, a colheradas, com papas de aveia e comidas moles. Não havia recordações penosas no seu sono infantil. Não lhe acudiam lembranças dos seus arrojados anos na faculdade, dos anos esplendorosos em que fizera palpitar o coração de muitas jovens. Havia apenas os lados brancos e seguros do seu braço, Nana e um jovem que o visitava de vez em quando, e uma grande bola cor de laranja para o qual Nana apontava pouco antes da sua crepuscular hora de dormir, e a que chamava Sol. Quando o sol se punha, os olhos dele ficavam insonados. Não havia sonhos. Não havia sonhos que o assombrassem.
E o passado, a carga violenta à frente dos seus homens pela San Juan Hill acima, nos primeiros anos do seu casamento trabalhava até tarde, pela penumbra estival, na movimentada cidade para a jovem Hildegard, a quem a amava. Os dias anteriores a isso, em que se sentava fumando com o avô, pela noite adentro, na velha casa sombria dos Buttons, na Morrow Street, tudo isso se desvanecera, como sonhos irreais, como se nunca tivesse existido. Não se lembrava com clareza se o leite estava morno ou frio da última vez que comera, e nem de como os dias passavam. Havia apenas o seu berço e a presença familiar de Nana. E depois esqueceu-se de tudo. Quando tinha fome, gritava, mais nada. E durante as tardes e as noites, respirava, e havia sobre ele suaves resmungos e murmúrios que mal ouvia, odores levemente diferenciados, luz e escuridão. E depois escureceu tudo. E o seu berço branco, e os rostos obscuros que pairavam sobre ele, e o aroma morno e doce do leite, desvaneceram-se por completo da sua mente. Fim do conto. Muito bem, sejam bem-vindos ao canal Conta um Conto. Quem fala é Marcelo Fávaro. E é isso aí, pessoal. O conto é esse, o original do Estranho Caso de Benjamin Button, que deu origem, muitos anos depois, ao filme O Curioso Caso de Benjamin Button. Scott Fitzgerald, Francis Scott Fitzgerald, é um dos grandes escritores romancistas norte-americanos do século XX, ok? Escreveu no século XX, participante da chamada geração perdida da literatura americana. Ele casou com Zelda Fitzgerald, que também era uma artista, um casal de artistas muito conhecidos na era do jazz ali nos anos 20, ok? Ele é muito conhecido por escrever O Grande Gatsby, ok? Uma obra que fala muito a sua obra-prima, né? Fala muito do sonho americano, essa coisa do rapaz querer a todo custo enriquecer para conseguir conquistar a menina que ele estava apaixonado, ok? Esse Scott Fitzgerald, eu queria ter trazido ele já há muito tempo para o canal. É um grande escritor. Já tinha lido o conto do Benjamin Button na faculdade, isso há mais de 10 anos, e sempre tive a impressão de que o filme era melhor que o conto. Talvez por eu ter lido, era muito jovem ainda, ou talvez eu li muito rápido, mas esse conto tem uma beleza, sobretudo no final, que deixa a gente com a voz até embargada um pouco, viu? Para ler. Como foi triste você ir perdendo a consciência dia após dia, e o final da vida dele ali, nossa, deixou a gente bem. Mas é claro que essa é uma grande metáfora para a vida, não é verdade? Que você invertendo o ponto de partida e o ponto de chegada, no final dá no mesmo. E a velhice é isso, não é? Você ir esquecendo as coisas, ir perdendo sua vitalidade, seus movimentos, e no final parece que o ponto de chegada e o ponto de partida são muito parecidos, ok? Mas, claro, quem teve a brilhante ideia de colocar isso no papel foi o Fitzgerald,
o grande escritor, e está aqui no canal, antes tarde do que nunca, uma menção honrosa a esse grande poeta do século XX, ok? Então, muito agradecido por terem chegado até aqui. Inscrevam-se, ative o sininho para receber sempre novas postagens, novas obras da literatura mundial. E é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Até a próxima.